Seja bem-vindo, aqui é o Marcelo e esse é o meu quadro da visualização. Então, todas essas imagens, esses desenhos que você está vendo, eles estão posicionados na parede do meu escritório exatamente para eu poder estar sempre me lembrando da onde eu quero chegar na vida, quais são os meus propósitos, quais são as coisas que me motivam, para estar alinhando emocionalmente a mim mesmo com os meus objetivos. Então, esse conceito foi tirado do livro O Segredo, de Rhonda Byrne. Na verdade, eu li esse livro quando eu tinha uns 16, 17 anos e desde então tudo mudou, porque naquela época eu tinha muitos problemas relacionados a relacionamentos, eu não sabia exatamente o que eu queria fazer da minha vida, como que eu poderia estar ajudando as pessoas, como que eu poderia estar crescendo como pessoa e setar esses pontos que eu queria realmente conquistar na minha vida, coisas que eu realmente queria alcançar, me ajudou a me alinhar emocionalmente com o meu propósito e dessa forma encontrar um meio para poder estar alcançando todas essas coisas que eu queria estar alcançando. Então, o segredo, a lei da atração, é uma ferramenta que qualquer pessoa pode utilizar para ajudar a sua mente a alcançar mais resultados, a encontrar felicidade, a encontrar resultados financeiros, a encontrar resultados, relacionamentos mais amorosos, mais íntimos. Então tudo depende exatamente da sua mente, da sua capacidade de atrair o que você quer. Então, a lei da atração fala exatamente isso. E do vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. Eu quero apresentar para vocês o meu amigo, o Bruno Marx Neme. Então, ele foi um dos meus clientes no curso de softwares mentais. E desde então nós nos tornamos grandes amigos. Isso porque ele tem postagens bastante inspiradoras, motivadoras. Eu sempre estou acompanhando o trabalho dele no Facebook, o trabalho dele no YouTube. E ele tem muita facilidade para poder estar falando a respeito da lei da atração. Então eu convidei ele para poder estar fazendo uma palestra para vocês, falando quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem na hora de usar a lei da atração para alcançar seus objetivos, alcançar seus propósitos de vida e ir mais longe, literalmente, como ser, podendo estar ajudando mais, contribuindo mais com o mundo. Então, vou deixar a palavra para o meu amigo Bruno. Vamos em frente. Olá, eu sou o Bruno Marx Neme e nesta palestra você vai aprender quais são os 7 maiores erros que você deve eliminar na prática da lei da atração. A lei da atração é um método, é uma forma que você pode utilizar para você atrair as coisas que você deseja na sua vida. Mas apenas simplesmente saber um método, conhecer uma ferramenta, não é o suficiente para que você atinja resultados satisfatórios. E essa palestra é uma palestra esclarecedora, onde eu vou quebrar alguns mitos nessa área de lei da atração e falar para você a verdade que ninguém fala, coisas que ainda ninguém te falou, para que você tenha uma outra visão, para que você enxergue a lei da atração de uma forma diferente e você passe a utilizar ela de uma forma efetiva, que esteja ligado ao seu processo de evolução mental, espiritual e autoconhecimento. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite do meu amigo e parceiro Marcelo Maia por poder estar contribuindo com você que está aqui me assistindo hoje. E a minha intenção é ajudar o maior número de pessoas possíveis para que elas possam aplicar corretamente as leis do universo. Então é muito importante nós aplicarmos a lei da atração de uma forma que realmente seja inteligente, para que você venha ter resultados que sejam libertadores, resultados satisfatórios. Então é por isso que eu decidi gravar essa palestra. Mas antes da gente entrar no conteúdo, então, eu gostaria de contar um pouco a minha história. Eu já trabalho há mais de 5 anos nesse mercado de desenvolvimento humano, ajudando as pessoas a realizarem os seus sonhos, a realizar seus objetivos. E você deve estar pensando que talvez eu não tenha passado por isso, por dificuldades. Mas eu digo uma coisa para você. Eu já passei por todas essas dificuldades e eu só fui descobrir o que realmente funciona na lei da atração quando eu testei isso na minha vida. Quando eu senti dentro de mim aquilo que realmente fazia sentido e aquilo que não fazia sentido. Quando eu via isso só como uma técnica, isso não funcionava. Mas quando eu comecei a incorporar os conceitos da lei da atração, essa ferramenta, essa metodologia, aliado ao meu próprio processo de autoconhecimento, a minha própria descoberta, quando eu comecei a lidar melhor com as minhas sombras e com o meu próprio potencial de crescimento, as coisas começaram a mudar. E é isso então que eu quero te conscientizar nessa palestra. Também passei por muitas dificuldades
Eu sei que talvez você possa achar que já não tenha mais esperanças e que não vai funcionar a lei da atração, mas eu falo para você que se você realmente aplicar essas dicas que eu vou te dar hoje, você se conscientizar que esses 7 erros te impedem você de ter sucesso, seja na sua carreira, na sua vida pessoal, nos seus relacionamentos, você vai ter uma outra visão para que você consiga se conhecer. O mais importante é você se conhecer, é você olhar para dentro. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Então fica comigo e a gente vai se falando. Ok, então vamos começar. A nossa palestra são os 7 maiores erros na prática da lei da atração. Então você vai descobrir quais são os 7 erros, e você que já conhece a lei da atração, ou você que ainda não conhece, e isso não vai importar. O que você vai aprender é qual é o jeito certo, então, para que você realmente faça com que a lei da atração funcione para você. E a forma de você saber qual o jeito certo é você sabendo justamente quais são esses 7 erros que você não pode cometer. Mas antes de eu falar um pouco mais da nossa palestra, você já vai saber quais são esses 7 erros, a pedido, claro, do Marcelo Maia, né, que me convidou para participar desse congresso, dessa série de palestras. Eu quero me apresentar, falar um pouco como eu cheguei até aqui hoje, como que eu me tornei um palestrante dessa área. E também, claro, sou um aluno também do Marcelo Maia, né? Eu fiz o curso dos softwares mentais e posso dizer para vocês que o trabalho do Marcelo Maia agregou muito na minha vida, me ajudou muito no momento que eu realmente estava precisando expandir o meu trabalho para que eu conseguisse ajudar o maior número de pessoas. Então, é uma gratidão muito grande estar aqui. Então, falando um pouco da minha carreira, meu nome é Bruno Marques Neme, como eu já te falei, eu sou Life Coach, eu sou autor do livro 100 Mensagens Motivacionais, sou palestrante motivacional, palestrante online de congresso e também sou empreendedor digital. Então, eu trabalho como infoprodutos e trabalho como afiliado. Então, eu trabalho divulgando produtos digitais e produtos que eu mesmo desenvolvi para ajudar os meus clientes. Sou especialista na área de espiritualidade e leis universais. Então, eu já passei aí mais de 5 anos estudando tudo sobre lei da atração, sobre as leis do universo como um todo. Tenho estudado também conceitos avançados na área de física quântica e metafísica, no intuito de realmente agregar valor aos meus clientes que eu ajudo nessa área de desenvolvimento humano. Também sou organizador do Kona Lifes, Congresso de Qualidade de Vida e Sucesso, e nesse decorrer desse tempo aí, com fanpage, canal de YouTube, todo esse tempo aí eu já tenho ajudado com as minhas dicas mais de 30 mil pessoas. Também sou autor, né, como eu falei, do livro 100 Mensagens Motivacionais, sou coautor do livro Programados para Vencer, que é um livro que fala com estratégias para que você consiga atingir sucesso, prosperidade. E a minha formação acadêmica é em gestão financeira. E sou criador do pacote motivacional, ferramentas para alavancar os resultados, que é o curso hoje que eu ministro online, né, onde eu tenho ajudado as pessoas a romper com as suas crenças limitantes e realmente dar um salto de consciência para que consiga realmente elevar os seus resultados. Então, um conjunto de ferramentas aí que eu ajudo, ferramentas de coaching, ferramentas de PNL, meditações, enfim, vou falar sobre isso lá para o final, para quem quiser saber eu falo um pouco mais. Mas basicamente, então, aí eu já tenho ajudado as pessoas aí há um bom tempo, e essa área de desenvolvimento humano, motivação, realmente é uma paixão para mim, principalmente essa parte de lei da atração, de espiritualidade. É um tema que a gente sempre vai ter que buscar, nós sempre temos que continuar investigando, sempre conhecendo um pouco mais a fundo. Mas eu acredito que o que eu já aprendi hoje já me trouxe muito resultado, não só para mim, como para os meus clientes, tá? Então, o que você vai aprender aqui hoje, você talvez não tenha visto em nenhum lugar, que eu vou falar sobre lei da atração. Eu não vou ensinar nenhuma técnica específica para você atrair aquilo que você quer. O objetivo dessa palestra não é ficar te passando técnicas, metodologias. Isso você já pode encontrar nos livros, em outros lugares. E mesmo que você já conheça algumas técnicas de lei da atração, ou mesmo você que não conheça, isso não vai fazer diferença. O que eu quero aqui é te conscientizar do potencial que você mesmo tem para criar sua própria realidade. Você sabendo, conhecendo a lei da atração,
no sentido mais amplo, não só olhando isso como uma coisa externa, como uma coisa que é uma técnica. Eu acho que é muito mais do que uma técnica, um método. É um processo de você olhar para dentro de você, é um processo de autoconhecimento. Quando você alia a técnica por si só da lei da atração, você aliando isso a um processo de descoberta pessoal, a um processo realmente de comprometimento com a sua própria evolução, a lei da atração torna-se uma coisa mais simples para você, torna-se uma coisa até mesmo fácil. Você vai ver que isso é uma lei natural do universo, que ela acontece independentemente da sua vontade, independentemente de você usar alguma técnica ou não, ela está agindo a todo momento. Então vamos começar com os 7 maiores erros na prática da lei da atração. O erro número 1, para você que vai utilizar a lei da atração, ou você que já utiliza, não importa, como eu falei, ela está agindo na sua vida o tempo todo. E algumas pessoas me perguntam, Bruno, o que diferencia uma pessoa que tem sucesso financeiro, uma pessoa que faz aquilo que ela ama, ela é bem sucedida profissionalmente, tem uma família relativamente feliz, pelo menos uma família que ela mesma montou, uma família bem sucedida, amigos, pessoas positivas, e por que uma outra pessoa ela não tem o mesmo grau de sucesso, a pessoa vive na depressão, reclamando da vida, culpando os outros? O que diferencia essas pessoas? Basicamente, o que diferencia essas pessoas é a sua mentalidade, é o seu padrão mental. E esse padrão mental, ele é um conjunto de crenças, aquilo que você acredita. O que leva uma pessoa a ela ter muito sucesso é porque ela acredita que ela realmente é uma pessoa de sucesso. Ela acredita que o sucesso é possível, que é possível ter uma vida plena. E a pessoa que ela não tem o mesmo sucesso, a pessoa que ela sempre está num estágio, não fracasso como em si, mas de repente uma zona de conforto, essa pessoa não quer mudar, essa pessoa não quer crescer e ela não tem resultados que ela quer, é que ela não acredita que ela é merecedora de sucesso, ela não acredita que ela pode ter tudo isso. E ela se limita, ela acha que ela tem que se prender a algumas coisas, que ela tem que fazer coisas que ela não gosta, então tem muitas crenças com relação ao dinheiro, e com dinheiro, família, enfim, uma série de crenças que a limitam. O que limita a sua visão de mundo é apenas aquilo que você acredita. Quanto mais libertadora é a sua visão de mundo, quanto mais você acredita que tudo é possível, que nada é impossível, que não existe prisão nesse planeta, não existe crenças que vão nada pode te prender. Você é um ser livre, você tem livre-arbítrio, e você sempre dá a direção da sua vida. Você é o responsável, a vida está nas suas mãos. E todo o resultado depende do seu próprio trabalho. Claro, o trabalho que você contribui ao mundo, mas principalmente o trabalho que você faz consigo mesmo, o seu comprometimento com a sua evolução interior, e nunca se acomodar ou achar que está preso, que não tem solução, porque tudo é possível. De acordo com o que eu vou passar aqui, e com as próprias leis do universo, tudo é possível. Então, o primeiro erro que as pessoas cometem na prática da lei da atração é não considerar a frequência média. O que é frequência média? Nós temos a nossa vida como um todo, né? Nós temos várias áreas da vida. Então, por exemplo, eu tenho área econômica, eu tenho área familiar, eu tenho área amorosa, física, amizades, lazer. E nós somos um só. Eu sou uma consciência, você tem uma outra consciência individual. Mas, claro, no universo é tudo uma onda só, tudo uma consciência só. Então, todos fazemos parte de um todo maior, que é um universo, né, que representa uma consciência, uma inteligência maior, que ela pode chamar de Deus ou todo, enfim, não vou entrar nessa área. Mas cada um tem a sua individualidade, cada um tem a sua própria consciência. E esse conjunto dessas áreas da vida, plenitude, felicidade, espiritualidade, saúde, por fim, todas essas áreas, você tem que se autoavaliar e verificar quanto que você se sente em relação a cada uma dessas áreas. Somado tudo isso, verificado quanto que você se sente, só você pegar um pedaço de papel para você que nunca fez, e aqui eu tenho um exemplo aí que é uma roda da vida, você se avalia de 1 a 10 em cada área dessa vida. Mas assim, essa é uma ferramenta da área do coaching, tá? Por que eu trouxe ela aqui? Porque é importante você saber como está a sua vida. E tudo isso, se nós somarmos, por exemplo, 10 áreas da nossa vida e dividir por 10,
nós vamos ter uma média. E essa frequência média é o que vai mostrar para você como tem sido esses resultados na sua vida. Então, a lei da atração, ela está muito ligada ao seu estado interno. Não tem como você, por exemplo, atrair um sucesso, uma plenitude na sua vida. Você pode estar 10 na área financeira e estar atraindo muito dinheiro. Claro, pode estar atraindo muito dinheiro. Mas vamos supor que você não cuida da sua saúde. Você tem uma nota 1 na sua saúde. Só se nós somarmos aí essas duas notas, se a gente pegasse 10 com mais 1 dividir por 2, nós teríamos uma média 5,5. E fica muito difícil a pessoa, ela pode até atrair dinheiro com facilidade, mas se ela está debilitada na saúde, como que ela vai ter uma vida plena? Então, já uma média 5,5 não é uma média 7, não é uma média 8. Então, o que eu quero mostrar para você é que nós somos um conjunto. Nós somos a média do que nós sentimos em cada área da nossa vida. Se você se sente bem na área econômica, familiar, amorosa, você consegue fazer esse conjunto operar bem, tá? Matematicamente falando aí, se você pelo menos conseguir ter uma média 7 em todas as áreas da sua vida, você já começa a ter um ponto de atração mais interessante. Então, algumas pessoas não consideram a frequência média e vão falar para você, até em alguns livros, alguns profissionais vão falar, não, mas é só você aplicar a técnica que vai funcionar. E não é bem assim, porque se você não cuida de você mesmo, se você não cuida da sua frequência interna, a sua frequência vai dar uma média. Vamos supor que para você atrair a casa que você quer, para você atrair aquilo que você quer, você precisa estar vibrando numa frequência geral, por exemplo, 8, para você atrair aquilo lá, seja um trabalho diferente, uma casa, alguma coisa que você queira, que faça parte dos seus sonhos. E se você tiver com uma frequência média baixa, vai ser muito difícil você atrair o que você quer. Porque você tem que estar bem, você tem que estar preparado para receber aquilo do universo. O universo, aquilo que você quer, aquilo já está sendo emanado para você. Mas se você não estiver preparado, não cuidar da sua própria frequência, fica muito difícil você ter um ponto de atração que consiga atrair as coisas com facilidade. Então, quando você começa a trabalhar essas áreas da vida, você começa a olhar para dentro, quer dizer, é importante eu cuidar da minha saúde, fazer um exercício físico, claro que é importante eu estudar, é importante eu desenvolver minha espiritualidade, é importante eu ter vida social, sim. Então essa roda da vida mostra que tudo é importante. Você tem que cuidar de cada uma dessas áreas da vida, porque nós vamos somar tudo isso, né? Vamos dizer assim que tudo isso, se você fosse somar e dividir, vai dar uma média. E essa média é a sua frequência interna, que vai fazer você ou atrair as coisas com facilidade, ou você vai ter que usar muita energia para atrair alguma coisa e talvez você não consiga, você tenha resultados frustrados, você não consiga atingir o seu objetivo, ou simplesmente você não atrai nada, tá? Tudo tem que vir com muito esforço, tem que vir com muita dificuldade. Então, você atrai realmente para a sua vida, você é a sua própria média. Você vai pegar como você se sente nessas áreas, dividir, e claro, você vai ter aí a sua média e você vai ver o que você está atraindo para a sua vida. Se você quer aumentar o seu ponto de atração, você tem que aumentar a sua frequência média. Como que você faz isso? Você vai pegar uma dessas áreas aí da roda da vida, que você está com uma nota mais baixa, você não está com uma nota legal, e você vai trabalhar em cima disso. Você vai criar um plano de ação, escrever lá pelo menos 3 ações para o que você pode fazer para você melhorar aquela área da sua vida. Se o seu problema é saúde, você está bem, você pode até estar bem financeiramente, estar bem profissionalmente, e não está legal, por exemplo, na área da saúde. Então você vai pegar essas áreas que você tem nota mais baixa e vai trabalhar em cima delas. Porque se você conseguir subir as notas baixas, o seu ponto de atração vai melhorar. Então a sua frequência vai subir e você com a sua frequência mais alta, né, como você tem como se fosse um RG, mas é um RG no universo. Você tem uma identidade só sua dentro do universo, que faz você atrair as coisas como um imã. Mas para você conseguir atrair coisas positivas, você vai ter que realmente trabalhar a sua frequência. Algumas pessoas me perguntam também, Bruno, mas se minha frequência estiver baixa, se minha nota estiver baixa, eu vou atrair coisas negativas? É muito provável que sim. Porque se você tem muitas notas baixas, você pode estar vibrando numa frequência de falta, numa frequência de escassez. Significa que você tenha muitas crenças em cada uma dessas áreas da vida
E quanto mais crenças limitantes, mais é difícil de atrair as coisas positivas. Então, por isso que é importante você trabalhar a sua frequência interna, tá? Mas não se desespere se você está assistindo essa palestra e viu que as suas notas estão baixas. Não se desespere, porque o primeiro passo para a mudança é você se conscientizar que ela é necessária. É você se conscientizar que você precisa melhorar em alguma área. Bom, então esse é o primeiro erro, tá? Até que a gente não falou de técnica, só estou explicando que realmente, se você não olhar para dentro, se você não se autoavaliar, se você não considerar a frequência média, isso é um erro. Então não basta aplicar a técnica, você tem que se autoavaliar e ver como que está a sua média em relação a todas as áreas da sua vida e ver como que está o seu ponto de atração. O erro número 2, esse é bastante comum, principalmente para quem trabalha com negócios, para quem trabalha com vendas. O erro número 2 é você colocar pressão nos resultados. Algumas pessoas falam, mas o que de fato é lei da atração? Lei da atração é eu ficar parado, mentalizando meus objetivos e esperar que eles aconteçam, ou lei da atração é eu ficar trabalhando durante horas e ter foco, ter muito comprometimento, fazer aquilo que é necessário. Bom, o que acontece é que a lei da atração, ela trabalha, é como se fosse um ciclo. Não é nenhum e nem o outro. Vamos dizer que é o equilíbrio dessas duas coisas. Então, algumas pessoas vão falar para você que para você atrair as coisas, você tem que trabalhar. Trabalhe feito um louco, trabalhe muitas horas por dia e você vai ter resultado. O que, assim, por si só pode até ser positivo, dependendo como você está aplicando isso. Mas o que acontece, como essa questão do trabalhar muito, ela ainda é muito mal interpretada, porque se eu falar trabalhar muitas horas por dia, para mim pode ser uma coisa, para você pode ser outra. Né? Se é trabalhar com a mente, se é trabalhar um trabalho braçal, enfim, ainda é uma coisa muito relativa. Então, como que funciona o ciclo, tá? O ciclo da lei da atração. Você vai trabalhar o ciclo trabalhar e relaxamento. Porque se você coloca um foco em excesso nas suas metas, você vai paralisar os resultados. Por que que isso acontece? Porque quando você coloca muito foco, mas muito foco, no sentido de você, eu quero esse resultado, e você começa a agir loucamente, e muitas vezes uma ação que não está alinhada com a sua essência. Se você está agindo, mas você sente que aquilo é o momento certo, você está feliz com aquela ação, aí sim você pode até estar no caminho certo. Mas quando você coloca muita pressão, por que eu falei que na área dos negócios as pessoas têm dificuldades? Porque muitas vezes você faz uma negociação com o seu cliente, você tenta vender alguma coisa para ele, e você fica em cima, você fica pressionando, e chega no cliente, pergunta se ele viu a proposta, se o cliente já pensou. E aí você coloca tanta ansiedade, o seu estado interno, quando ele é de muita ansiedade, você fica forçando para que aquilo aconteça, gera uma ansiedade. E a ansiedade, ela é uma vibração baixa. Então isso vai paralisar os resultados. E vai criar o que nós chamamos de efeito Zenão quântico, que é uma frase aí do meu mentor, Hélio Couto, né? Ele é um estudioso nessa área de física quântica, e eu me baseio na literatura dele, no trabalho dele, tá? Para trazer o que eu estou falando aqui para vocês. E olha só o que ele fala. Todo apego cria um efeito Zenão, que paralisa o processo de manifestação do que se deseja. Quanto mais apego, menos resultados temos. Por conseguinte, toda ansiedade paralisa tudo. Quanto mais força se coloca, menos resultados. Então, ele deixou bem claro nessa frase, o Hélio Couto, que esse efeito Zenão, inclusive, ele é pesquisado, né? É um efeito da física quântica. É um efeito baseado em pesquisas. Se você ficar observando, né, o que é... Se você toda hora observa aquela situação, você fica olhando para aquilo, deixa eu checar, por exemplo, se o dinheiro está na minha conta. Ao invés de você relaxar, de você soltar aquilo, você fica toda hora olhando para ver se o dinheiro caiu na sua conta, se o cliente depositou o dinheiro. E isso vai criar o efeito Zenão. Porque você fica colocando muita pressão, você não tira o foco daquilo. E isso pode paralisar os resultados. Por outro lado, você pode estar perguntando, Bruno, mas e o trabalho? Como que ele entra? Então, você tem que fazer o ciclo, né, do trabalho e do relaxamento. Você pode trabalhar quantas horas você quiser por dia. Tá? Não estou falando aqui que é a quantidade de horas que vai interferir no seu resultado ou não.
Só que o trabalho, ele precisa de repouso. Tem duas leis no universo, né? Além de lei de atração, nós temos lei do trabalho mesmo, quer dizer, o trabalho é uma lei universal, né? Todo mundo tem uma vontade de ajudar o próximo, uma vontade de fazer algo maior, algo que você goste, que você tenha prazer, mas feito também para expandir o universo. Isso é trabalho. E também a lei do reparo, que é uma lei que você precisa reparar suas energias. Então, esse ciclo trabalho e relaxamento, você vai trabalhar normal, tá? Faz suas atividades normais, você não precisa reduzir necessariamente sua carga horária. Não é uma questão aqui, não é uma questão estratégica de você, vou trabalhar 2 horas por dia, 3 horas por dia. Não é isso. Depende muito da sua profissão, depende do seu trabalho. Então, a chave é você seguir esse método. Você trabalha e você também vai relaxar. Então, por exemplo, você vai tirar um dia da semana, um dia para você. Um dia onde você vai tirar o seu próprio momento de lazer, onde você vai simplesmente soltar um pouco. Você não vai ficar pensando em trabalho. Nesse dia você não vai ligar para cliente. Nesse dia você não vai ficar pensando em metas. Tá? Então você pode tirar um momento para você, um momento da sua vida para você viver o seu próprio ser. Você pode, por exemplo, fazer uma viagem para a praia com a família, mas desde que não seja alguma coisa que tenha cobrança, pressão. Você pode também tirar alguns momentos, vai dar uma volta na natureza. Tem um filme que se chama As 7 Leis Espirituais do Sucesso, e nesse trecho, esse filme é do Deepak Chopra, uma moça, né, que ela toca, se não me engano, ela é cantora e ela também toca piano. E uma cena muito interessante desse filme, que chega um momento que às vezes ela vai ensaiar, né, para tocar piano, quer dizer, é o trabalho, seja o trabalho dela tocar piano. Só que alguns momentos que ela começa a ensaiar, a inspiração não vem na mente dela, ela não consegue ter a ideia certa e ela tenta tocar piano e o negócio não sai. Aí, nesse caso, estou dando um exemplo prático, tá? Ela teria 2 alternativas. O que não funcionaria, né? E isso ela fala no filme. Se ela ficaria tentando quebrar a cabeça, eu não estou conseguindo, deixa eu tentar. Quanto mais ela força aquilo, menos resultado ela tem. E aí ela não consegue encontrar inspiração para ela fazer, né? Conseguir tocar o piano e para que aquilo flua naturalmente. E aí o que ela faz como alternativa? Ela sai para dar uma volta na natureza. Ela tira um tempo para ela vai respirar um ar, dá uma volta. Não necessariamente ela tira um dia para isso, mas ela pega alguns momentos, né, faz uma pequena pausa e vai dar uma volta na natureza, né, porque a natureza é a essência do universo. E quando você tem contato com a natureza, é só uma das formas de você acessar a sua essência divina, mas quando você tem contato com a natureza, você se conecta. E ela fala sobre isso. Quando ela tem dificuldades, ela vai dar uma volta na natureza. Então, são algumas coisas que você pode fazer. Vai dar uma volta na natureza, não sei, vai passear com seus amigos, vai ligar para alguém, faça alguma coisa diferente do trabalho, para que você consiga ter resultados que você quer. Tá? Isso também vale para outras áreas, por exemplo, a área amorosa. Não adianta você buscar um relacionamento na sua vida se você fica sempre ali em cima procurando, e se você não dá um tempo para que as coisas aconteçam. Tá? Então, como eu falei, não pode ser ignorada a questão do trabalho. Tá? É necessário o trabalho para que o resultado venha. Né? Você precisa abrir as portas. Né? A porta, ninguém vai abrir a porta por você. Deus, o universo, não vai fazer o que é da sua parte fazer. Então você trabalha, mas você vai respeitar o ciclo. Trabalhe o tempo necessário, tá? Eu não sei como é que é no seu negócio. Se você quiser trabalhar 6 dias e tirar um dia para você, ou você quer fazer isso em alguns momentos do dia, de manhã você relaxa, à tarde você vai trabalhar, vai jogar vôlei, vai jogar tênis, tá? É por isso que grandes empresários, muitas vezes, eles têm alguns hobbies, tá? Vão jogar tênis, vão fazer alguma coisa. Por quê? Porque o hobby ele vai ajudar a trazer inspiração, a trazer insights. Então, se você nunca solta, se você só foca no trabalho, você acaba tendo aí algumas dificuldades. Então, você tem que realmente seguir o ciclo
trabalhar mais relaxamentos. Você foca e desfoca. É importante foco? Claro que é. Você focalizar a sua meta. Mas tem alguns momentos você vai tirar um pouco o foco e vai fazer algo totalmente diferente para que a lei da atração possa funcionar para você. Tá? Então, algumas pessoas perguntam, Bruno, mas eu uso o método de visualização de imagens, eu uso o método de dramatização do meu objetivo, eu uso lista da gratidão, eu uso lista dos desejos. Todos esses métodos são válidos, mas você também não pode ficar pressionando os resultados. Eu vou fazer isso aqui manualmente todo dia, esperando que o resultado aconteça. Quando você coloca muita expectativa, as coisas não acontecem. Então é importante, se você aplica um método desses, de listas, que é muito importante, eu falo sobre isso nos meus cursos também, você ter as suas listas de metas, de objetivos, mas só você colocar o seu foco só naquilo e não dar um tempo também para as coisas acontecerem, que é você esperar com sabedoria, nesse momento em que você relaxa, você está esperando de certa forma, tá? Mas você está esperando sabendo que você trabalhou o suficiente para que aquilo realmente aconteça. Então é um relaxamento inteligente, tá? Mas é importante que você então respeite esse ciclo do trabalhar e soltar. O erro número 3, esse é muito comum também, é você achar que você não precisa melhorar. Como eu falei, seria fácil se fosse assim. Você aplicaria uma técnica, você aplicaria um método que fala lá no filme do Segredo, né? O filme ele desperta a sua consciência, mas só aquilo que está no filme do Segredo não é suficiente para você realmente entender como funciona a lei da atração. Aquilo fica com uma simples técnica, uma simples metodologia, e que se você não se atentar para esse erro, achar que você não precisa melhorar, isso é um erro, você realmente não... É muito provável que você não tenha os mesmos resultados. Então, como eu falei, você tem uma frequência interna, existe uma coisa chamada Yin Yang, que são as duas forças do universo. Então é importante que você tenha esse equilíbrio Yin Yang dentro de você. E para que você consiga ter um equilíbrio das suas energias de Yin Yang, como eu falei, a questão da frequência média ali vai ajudar que você tenha esse equilíbrio energético dentro de você. É importante que você esteja comprometido, esteja disposto a se melhorar. Então é muito importante que você se autoconheça, que você sempre esteja buscando, seja ferramenta, sempre está buscando ajuda com profissionais, lendo livros sobre sucesso, sobre prosperidade, livros espiritualistas para você expandir sua consciência. Quantos livros que você tem lido por ano? Faça essa pergunta para você e veja se você pode melhorar, se você pode se dedicar mais, tá? Porque o sucesso, ele é uma evolução constante. Não existe o sucesso, algumas pessoas olham, né, como se fosse o topo da montanha. E quando chegou lá no topo da montanha, acabou tudo. E muitas pessoas limitam seus resultados porque elas só olham para o topo da montanha. Elas acham que quando elas conseguirem a casa que elas querem, o apartamento que elas querem, o carro, acabou. E esse é um grande erro, porque se você chegar ali, você parar, você não está trabalhando a sua evolução constante. Então, o universo ele sempre vai criando lacunas. Você atingiu um objetivo, daqui a pouco você já quer uma outra coisa. E você conseguiu aquela outra coisa, você já vai querer aquela outra coisa. Porque é justamente para que você seja, vamos dizer assim, forçado, o universo, Deus, né? Ele dá uma forcinha para que você... ele vai dando um empurrãozinho para que você vá se melhorando. Mas você não pode se estagnar. Então... lei da atração, né, para que ela funcione, você tem que estar em evolução constante e sempre se autoconhecendo. Eu coloquei 2 frases aqui de Napoleão Hill para que a gente possa refletir e a gente já passar para o erro número 4. Quando seus desejos forem fortes o suficiente, parecerá que você possui poderes sobre-humanos para alcançá-los. E nenhum homem alguma vez atingiu sucesso valioso que não tenha uma vez ou outra se encontrado com pelo menos um pé balançado bem em cima da beira do fracasso. Por que muitas vezes, para você atingir sucesso, você já teve que passar por momentos difíceis ou você vai passar? Tá? Mesmo que você esteja no auge da sua carreira e você tenha outros objetivos, o mercado, a nossa vida como um todo, ela é, de certa forma, feita de altos e baixos. Tá? Nunca vai ser só plenitude, nunca vai ser só
100%, nunca vai estar 100% bom. Você vai passar por momentos em que você vai ter mais desafios, você vai ter que outras coisas para você lidar. Então, você tem que pagar esse preço. Sucesso tem o preço. E o preço é exatamente esse. É você passar por essa mudança. Né? Você pode fracassar algumas vezes, e isso é normal. Mas nunca se esquecer do seu objetivo. Porque quando esse desejo, como fala aí na frase, quando esse desejo ficar forte o suficiente, é um momento onde você já vai estar numa frequência, quando você tem aquele desejo muito forte, já está ardendo, é porque aquilo já está a ponto de se manifestar. E quando você tem aquele desejo muito forte, você tem que deixar ele fluir. Não ficar colocando pressão, não ficar questionando, achando que você está louco, achando que o seu sonho não pode ser real. E quando você tem uma vontade inabalável, isso já a gente chama de colapso da função de onda. Esse desejo já existe, já foi criado, ele já está a ponto de se manifestar. Então é nesse momento em que você tem que estar disposto mesmo a pagar o preço. Se for necessário abrir mão de algum hábito que não serve mais para você, algum vício, alguma atitude sua, algum comportamento seu que já não faz mais parte de você, algo que você tem que perdoar, esse é o momento. Porque isso vai depender justamente disso, de você se desapegar de algumas coisas. Como eu já falei, o Hélio Couto já disse que o apego atrapalha o resultado, e não é só o apego ao resultado por si só, mas são apegos às coisas que nos fazem mal. Então, quando você aprende a se desapegar, eu falo que o sucesso você ganha coisas materiais, ganha crescimento espiritual, ganha evolução, ganha relacionamentos positivos, mas eu falo uma frase que o sucesso é muito mais perder do que ganhar. Porque você vai perder, você vai eliminar todos aqueles hábitos que te fazem mal, você vai eliminar, você vai tirar da sua vida tudo que destrói sua frequência, tudo que te coloca a sua frequência para baixo. E para isso você tem que pagar o preço. Talvez vai doer um pouco mesmo, mas isso é normal. Então esse é o processo da lei da atração. Você tem que estar disposto, tem que estar se comprometido a melhorar. O erro número 4 é você não especificar as intenções. Agora eu vou falar um pouco de técnica, tá? Mas isso aqui não vai importar qual técnica que você utiliza. O problema aí, muitas pessoas cometem, é a falta de especificar as suas intenções. O universo, ele segue exatamente a sua intenção. Aquilo que você mais quer dentro de você, aquilo que dentro de você você quer que seja assim, seja uma coisa boa, uma coisa ruim, né? Se você vibra muito ódio, muita raiva, isso acaba se manifestando, tá? Pro lado negativo também. Então você tem que ser muito específico nas suas intenções. Aquilo que você mais pensa, aquilo que você sente, é exatamente aquilo que você atrai para a sua vida. Existem duas formas para você atrair aquilo que você quer, tá? Agora, se você fala, por exemplo, eu quero um emprego melhor, uma casa melhor, um relacionamento melhor, você está sendo muito vago, você não está especificando. Quando você vai a um restaurante, você pede um prato de comida, ou você pede um prato de arroz com feijão, com farofa, com carne, ou você pede um prato de salada, de alface, tomate. Você é específico. Você fala exatamente aquilo que está no cardápio. Então o universo, ele é um cardápio. As suas intenções estão dentro desse cardápio. Então você tem que ser específico. Se você fala um prato de comida, isso não cria desejo suficiente, né? Se você fala, eu quero uma casa, eu quero um emprego melhor, e você fica ali vibrando na falta, eu quero um emprego melhor porque esse meu trabalho eu não gosto. Isso não cria desejo suficiente. Você tem que ter um propósito para a sua vida, você tem que ter uma missão, você tem que ter um porquê. Porque aquilo lá no fundo da sua alma, por que aquilo te leva a desejar aquele objetivo? E o que vai levar a isso, você precisa ser específico. Você não pode ter um porquê, uma razão pequena para um objetivo pequeno. Então, você tem que ter uma razão que realmente faça sentido para a sua meta. Você tem que realmente vibrar numa vibração positiva e ser específico. Tá? Se eu falar para você, quero um emprego melhor, existem vários tipos de emprego. O que é melhor para mim, para você pode ser um outro. E aí a pessoa reclama, eu não estou gostando desse emprego. E aí eu pergunto para ela, às vezes alguns clientes
quando estão no começo, quando eles vêm a se tornar clientes, eu vejo os erros que eles estão cometendo e que depois de um trabalho que eu faço, eu consigo quebrar essas crenças. Eu falo, mas o que você pediu? Ah, eu só falei que eu queria, nas minhas orações, que eu queria um emprego melhor. Mas eu falo, mas o que você especificou? Como que é o ambiente que você quer trabalhar? Com quem você quer trabalhar? Quanto você quer ganhar? Ah, eu não sei. Eu não sei, eu não pensei nisso. Pois é, se você não pensa no que você quer, se você não especifica, qualquer coisa serve. Relacionamento melhor, qualquer um serve. Uma vida melhor, uma casinha ali, qualquer casa serve então para você. Então você tem que ser específico, porque quando o universo ele te presenteia, o universo ele sempre capricha. O Deus, quando te dá alguma coisa, muitas vezes sem pedir nada, né? O universo ele não pede nada. Muitas vezes ele te dá amizades, te dá coisas que surgem na sua vida, claro, por mérito próprio também, mas muitas vezes muitos acréscimos, né? Você recebe muita coisa assim de graça mesmo. E o universo ele sempre capricha, ele não traz para você uma coisa meia boca, ele não traz para você uma coisa ruim. Quando você de fato está vibrando numa intenção positiva, o universo traz para você aquilo que você realmente merece, traz aquilo que realmente é importante para você, uma coisa de valor. Então você não pode ficar pedindo coisas sem valor para o universo. Não, qualquer emprego serve. Então você não está sendo específico, tá? E não existe essa desculpa de falar que não, mas eu não posso pedir. Claro que você pode pedir aquilo que você quer. Você tem que ser específico. Você não pode ter medo de ser específico. E aí tem duas opções para você especificar a sua intenção. A primeira forma é você aplicar, por exemplo, uma meta específica, uma meta SMART. Então você coloca lá uma meta mensurável, uma meta que seja realizável no prazo, uma meta que tenha primeiro passo. Você especifica uma meta, por exemplo. Eu quero, por exemplo, um trabalho que seja numa multinacional. Eu quero ganhar 3 mil reais ou mais por mês. Eu quero ter o meu final de semana livre. E eu quero também ter alguns benefícios. Seguro de vida. Quero ter o vale alimentação de tanto. Então, eu estou sendo bem específico. Estou dizendo para o universo. Eu quero que seja assim, desse jeito. Quando que esse método ele é legal? Quando você já tem um desejo muito forte daquilo que você quer, é interessante você determinar para o universo e falar, eu quero assim, assim, assado. Quando você já tem certeza, tá? E isso não pode ser uma egometa, é uma meta que você quer só para satisfazer o seu ego. Eu quero uma Mercedes só para impressionar meus amigos. Não vai funcionar, mesmo ela sendo específica. Tá? Você tem que ter uma meta que realmente seja um desejo seu, que esteja ligado a um propósito de amor, a um propósito de luz. É importante isso, tá? E você pode usar uma meta SMART, uma meta específica, mensurável, que é o seu desejo ali. Mas tem uma frase que diz que os desejos de Deus são os nossos desejos. Tá? Então, quando, claro, isso está livre do nosso ego, do nosso orgulho, são metas importantes. Você tem metas realmente que você lá escreveu, colocou um prazo para elas. Esse é o método. O outro método é você deixar em aberto para o todo, onde você também vai ser específico, mas você deixa que o todo faça a escolha para você. Que é, por exemplo, estou atraindo um trabalho que me satisfaça a nível mental, físico e espiritual. Nesse caso, eu não especifiquei qual a empresa, se é uma nacional, se é uma multinacional, não especifiquei o salário, não especifiquei. Porém, eu estou deixando muito claro para o universo que é um trabalho que me satisfaça a todos os níveis energéticos, mental, físico e espiritual. Então você está mandando uma mensagem que é o melhor dentro das infinitas possibilidades que tem no universo. Então quando você deixa em aberto o todo, Deus é quem vai, teoricamente, fazer a escolha. Mas esses objetivos também podem se intercalhar. Você deixou, por exemplo, que Deus fizesse a escolha. Mas aí, como você deixou que Deus fizesse a escolha, que o todo fizesse a escolha, você, por exemplo, não sei, vamos supor que você queria um modelo, um carro, mas não definiu qual. Pode acontecer de depois que você mandou esse pedido, você só deixou em aberto, de repente você começou a olhar alguns carros e pum, veio na mente, é esse carro que eu quero, tá? Então, e aí você especifica, não, agora eu já sei que eu quero esse carro. Tá? Mas lá no início você não tinha uma intenção estabelecida. Essa é a diferença. O primeiro você já tinha uma intenção bem estabelecida,
O segundo você não tinha, mas que depois se estabeleceu também. Você estabeleceu um objetivo, só que você deixou em aberto, né? Então a gente fala que o colapso da função de onda aconteceu depois, tá? Ele foi você deixou com que o todo fizesse essa escolha para você. Então esses dois métodos vão funcionar, tá? Mas é importante você especificar. Nunca usar um trabalho melhor, uma casa melhor, e nunca se concentrar na falta, ficar vibrando na falta. Ah, eu preciso de mais dinheiro, eu quero mais dinheiro, que lá no fundo mesmo mostra que você está se concentrando na falta, porque você fica toda hora falando quero mais dinheiro, quero mais trabalho, quero mais cliente, você está se concentrando na falta e não na abundância. E para você parar de se concentrar na falta, então você vai treinar a ser específico. Começa a escrever que tipo de cliente eu quero para o meu negócio. Qual é o estilo de vida desses clientes, que valores que eles têm, por que eu quero esse tipo de cliente, não aquele tipo de cliente para o meu negócio, qual a faixa etária do meu cliente, qual é o nicho, meu nicho de mercado, seja específico para o universo. Tá? Se você, claro, não souber, mas eu não sei exatamente qual trabalho que eu quero, não sei exatamente o cliente que eu quero, então você vai colocar, estou atraindo os clientes ideais para o meu negócio, ponto. Quero um relacionamento porque eu estou carente, porque eu estou sozinha. Não vai funcionar. Como que você resolve isso? Estou atraindo um relacionamento que me satisfaça a nível mental, físico e espiritual. E aí você pode emanar essa frase, se você quiser fazer um método, transformar isso numa afirmação positiva, mas é isso que você tem que sentir dentro de você. Não importa se você vai usar um método para você deixar isso em aberto, para você usar a sua meta, esse método. Então é importante que você sempre tenha essa consciência, tá? De que você não deve se concentrar na falta e na escassez de nada. O erro número 5 é você, por exemplo, você tem que tomar muito cuidado com o seu ponto de atração, tá? O que é o seu ponto de atração? Existem estímulos externos que têm uma baixa frequência. E quanto mais esses estímulos você está exposto, que é um erro também, o erro número 5, quanto mais esses estímulos você se expõe, mais problemas você vai ter na sua vida. O que significa isso? Amizades, qualidade das suas amizades, que tipo de música você está ouvindo, quais são as companhias que você anda, qual a qualidade da sua alimentação. São alimentos que vêm de sofrimento, são alimentos com excesso de agrotóxicos industrializados, alimentos que fazem mal. Como que você se sente quando você come aquele alimento? Aquele alimento te dá bem-estar, te dá energia, ou é um alimento que te coloca para baixo, te dá cansaço? Qual a qualidade dos seus pensamentos? Suas palavras, as palavras que você diz da vida, as palavras que você se pega falando, são palavras boas? São reclamações? Qual é a qualidade das suas palavras? Emoções? Como você se sente na maior parte do seu dia? É um sentimento bom? Você se sente em ação? Você se sente motivado? É um sentimento ruim? Você se sente mal, depressivo? Karmas, né? Você tem questões aí lá do seu passado que você não trabalhou, não quer, você tem relutado para resolver, algo que está querendo vir à tona para ser resolvido e você fica empurrando, né, a sujeira para baixo do tapete. Bebidas, tá? Tudo isso vai influenciar. Sons, que tipo de música que você ouve? Músicas que têm uma boa vibração, músicas que trazem um bom sentimento, que você se sente bem, ou músicas que remetem carência, que remetem sofrimento amoroso, músicas que refletem no alto grau de crítica, músicas que te fazem você se sentir mal. E muitas vezes até o ritmo da música pode ser bom, mas é muito provável que, se a letra for ruim, isso pode te fazer muito mal. Você tem que ver que tipo de sintonia tem nessa letra. E uma questão muito importante é que a frequência hoje atual das nossas músicas, elas estão em 440 Hz. E essa frequência por si só é prejudicial a nós. Então é importante você buscar músicas que estejam numa frequência de 432 Hz. Que a música 440, inclusive, ela era usada por Hitler, né? Para ele manipular toda aquela população. Porque ter uma frequência diferente, fazer as pessoas vibrarem numa outra frequência, mesmo que elas não saibam, né, porque é uma matrix,
aquilo dificultava as pessoas de pensar racionalmente, né, e conseguia manter uma população alienada. É um dos métodos, né, de manter uma população alienada. E, por exemplo, agrotóxicos, produtos industrializados, tudo isso vai interferir na nossa capacidade de pensar e de olhar o mundo, o universo como ele é. Então é muito provável que o universo possa não ser aquilo que a gente pensa. A vida pode não ser aquilo que a gente esteja pensando, porque nós estamos presos a essas coisas que puxam a nossa vibração para baixo. Então tudo isso vai influenciar o seu ponto de atração. E aqui do lado também fala um pouco das frequências binaurais, que eu aprendi com o Marcelo Maia. É interessante que você sempre esteja num estado de gama, que é um estado de alta produtividade, é um estado em que as ideias estão mais claras, é aquele momento em que você realmente está pilhado, que você está no bom sentido, em que você consegue agir muito rapidamente, as ideias fluem, tudo flui com mais facilidade. Então é importante você estar em gama. O beta é o estado normal de estresse, muita ocupação, não é um estado assim, muito legal, nem para se trabalhar e nem para relaxamento, tá? Mas o beta é o comum da maioria das pessoas. E nós temos o alfa, o teta e o delta, que são mais de relaxamento. A ideia, né, é você conseguir relaxar mesmo, conseguir tirar aquele excesso de informação, aquele turbilhão de coisas. Tá? Então, tanto a gama é importante em alguns momentos, quanto as frequências mais baixas, que é a alfa, a teta e a delta, que são frequências de relaxamento, algumas até de sono profundo mesmo. Né? A delta chega a ser um estado de coma, perda da consciência corporal. Mas as mais utilizadas aí, tá? É a gama e a alfa, que você pode procurar até mesmo no YouTube, tem alguns vídeos. O Marcelo Maia tem um produto que se chama Terapia Holística Binaural, que tem um conjunto de várias frequências que você pode ouvir, que você pode conhecer, que vai te ajudar a você conseguir realmente manter uma frequência boa para você, manter uma boa frequência cerebral para que você consiga até mesmo melhorar o seu ponto de atração. Então, esse é um erro que você não pode cometer. Você tem que tomar muito cuidado com os estímulos que você recebe. Tá? Por quê? Então, vocês perguntam, mas é o interno que muda a vida. Mas aí que tá. Se você está sintonizado a esses estímulos de baixa qualidade, é alguma coisa que te prende a eles, alguma coisa que te sintoniza a eles. Então, por isso que é importante você tomar consciência dessas coisas. Porque se você está ouvindo muita música depressiva, alguma coisa não está legal dentro de você. Se a sua casa está bagunçada, alguma coisa não tá bem dentro de você. O ambiente externo é uma reflexão, é um reflexo do interno. Então é importante você tomar cuidado com esses estímulos. E se você está vendo que esses estímulos, eles só vão intensificar o seu estado interno. E uma forma de você mudar é você trocar o estímulo, tá? É você trocar esses estímulos, porque esses estímulos vão levar uma programação mental, né? A nossa programação mental que leva aos pensamentos, aos sentimentos e às ações, que levam aos resultados. E quando você pensa, você está criando uma imagem, né? A primeira coisa que vem na sua mente é uma imagem. E, então é importante você saber escolher os seus estímulos, porque essas amizades, esses sons, essas emoções, essas palavras, elas vão criar imagens na sua mente. E o cérebro, depois que ele associa essas imagens, ele sempre vai se lembrar, sempre vai tender a repetir esse padrão. Então é importante você tomar cuidado e fazer uma revisão mesmo na sua vida e verificar o que você pode mudar, melhorar a qualidade das suas companhias, excluir algum alimento que faz muito mal e substituir por um outro que tem uma vibração melhor, trocar algum tipo de emoção. Como eu falei, lei da atração não é uma coisa só, não é uma técnica só. Você tem que passar a entender que lei da atração é um conjunto de várias coisas, tá? Você não precisa ser uma pessoa perfeita. Você pode até ter uma dificuldade em alguma determinada área, mas se o conjunto, se o geral está indo bem, você consegue atrair com mais facilidade. E isso eu acho que é muito justo, né? Se fosse, seria muito difícil se por causa de um defeitinho que a gente tem, a gente não conseguir atrair as coisas. Ia ser muito mais dispendioso, ia ser muito mais difícil, né? Porque nós não somos perfeitos. Então o universo, sabendo disso, ele sabe que nós temos nossas limitações, mas você tem que considerar a sua média, trabalhar mesmo essa média
para que ela seja cada vez melhor. E um lado bom é que uma vez que você trabalha essa média, uma vez que ela esteja bem trabalhada, você não precisa, você não vai perder aquilo que você ganhou. Informação ganha, autoconhecimento, evolução. Uma vez que você evoluiu pessoalmente, espiritualmente, aquilo nunca mais se perde, né? O seu corpo espiritual ganha todo esse conjunto de informações. Ele vai absorvendo novas informações. Quanto mais positivas forem, mais elas vão agregando e você vai expandindo gradativamente a sua consciência. O erro número 6, já falamos um pouco sobre isso, mas é você deixar de limpar suas memórias. É a pessoa que tem dificuldade de não quer perdoar uma situação, não quer deixar aquele hábito que já está na hora de ir embora, aquele hábito para trás. De repente, não é só coisas externas, né, mas coisas muito dentro da gente, né? Um relacionamento em que você já sabe que esse relacionamento não tem mais jeito, você já sabe que não é a pessoa certa, parcerias de negócios que não dão mais certo, que você já viu que você não se sente bem. Então você tem que limpar, né, todo o seu passado, tudo que te faz mal, coisas, traumas do seu passado, você tem que perdoar, né? A gente sabe que a maioria das crenças negativas que nós temos veio muitas vezes da nossa família, veio da escola, mas nós temos que perdoar, deixar isso para trás, porque eles não, por mais que pode ter te prejudicado hoje, a você ver o mundo de uma outra maneira, mas os nossos familiares também, os nossos entes queridos, também passaram por momentos muito difíceis na vida. Eles talvez não sabiam um outro jeito de lidar com a situação, de lidar com a vida. Naquela época eles viam o trabalho de um jeito, e de repente você tem uma outra visão hoje. Então você tem que perdoar os seus antepassados, você tem que perdoar tudo que você já vivenciou, tudo foi aprendizado. Por mais erros que você tenha cometido, tudo é aprendizado, tudo é uma oportunidade para você crescer. Então as crenças negativas, coisas que colocaram na sua cabeça e que você acreditou, mesmo não sendo verdade, tudo isso teve um porquê de ser e não é a estratégia certa, né? Não é o método certo, a forma certa, você ficar culpando e dizendo que você não vai perdoar o erro que eles cometeram. Até porque muitas vezes as pessoas elas erram por ignorância, não necessariamente porque elas tinham a intenção de te prejudicar ou de fazer maldade. Claro, tem pessoas que realmente fazem maldade mesmo, com a intenção. Mas geralmente da nossa família, muitas vezes a intenção era ajudar, a intenção era fazer o bem. Muitas vezes por querer nos proteger, a nossa família nos colocou certas crenças. Então é muito melhor, é muito mais inteligente você perdoar, você deixar isso passar e seguir a sua vida para frente. Por isso que eu escrevi aí que crescer dói. Tá? Crescer você vai ter que muitas vezes se desapegar de coisas em que você já estava apegado. Você vai ter que se livrar mesmo, deixar essas coisas irem embora. Abençoar esses hábitos, mesmo que sejam ruins, você abençoa atitudes que você tenha negativas com relação ao dinheiro, você abençoe e deixa aquilo ir embora. Quando você tiver um pensamento negativo, você o abençoa e deixa ele ir embora. Não deixe ele aprisionar a sua vida. Não deixe esses hábitos fazer você se sentir mal. Não deixe isso persistir. Você até pode, eu mesmo tenho momentos que eu tenho pensamentos negativos, mas você tem que deixar ele passar e não ficar lutando contra ele. Não se apegue a ele. Abençoe, deixe ele passar, porque a vida continua, a vida é um ciclo. Eu deixei uma mensagem do meu livro, 100 Mensagens Motivacionais, que está dentro desse pacote transformacional que eu trabalho, que diz, dá vida ao teu lar. A casa deve ser o ponto de reparo das energias, e não de conflitos e desarmonia. Busca tratar com amor aqueles que convivem contigo. Toma cuidado para não acumular esquinquilharias sem utilidade. Essas provocam a energia estagnada, atrapalhando a prosperidade da casa. Abre espaço em teu lar e tua vida. Aqui eu fiz uma analogia com o nosso lar. Geralmente, as pessoas tendem a trazer muitos conflitos familiares, brigas, e isso para casa, né? Leva isso para o ambiente familiar, e isso atrapalha muito, tá? Então, é importante que você cuide da sua casa, cuide do seu ambiente, tá? Ele é o seu ambiente. Justamente a casa é o lugar onde eu falei lá, onde você tem que reparar a sua energia. É o lugar onde você tem que... É um lugar sagrado. Então não deve ser um lugar onde você fica brigando, fica discutindo.
Você tem, claro, tem que ter muitas vezes paciência com as pessoas à sua volta, mas a casa tem que ser um lugar abençoado para você. Então você, tá, independentemente da atitude dos outros, você tem que realmente manter uma atitude positiva no seu quarto, na sua casa, sempre manter uma boa harmonia com as pessoas que estão à sua volta e sempre estar disposto a limpar, né? Deixar essas coisas ruins irem embora e também, claro, fazer uma faxina externa também. Faça uma limpeza no seu ambiente aí periodicamente. Então é importante você limpar as coisas ruins, tá? Não fica acumulando também objetos na sua casa, quinquilharia, essas coisas não vão ser legais, tá? Você tem que realmente fazer uma revisão, jogar fora coisa que você não usa mais, porque tudo isso está refletindo no seu interno. Então você também tem que trabalhar tanto o interno quanto o externo, tá? Trabalha eles juntamente. E o último erro, tá? É você deixar de escrever as suas metas, você deixar de escrever os seus objetivos por escrito. Uma pesquisa realizada em Harvard comprovou que apenas 3% das pessoas escrevem suas metas no papel. 3%. É muito poucas pessoas, muita pouca gente. Só que essas 3 pessoas que escrevem suas metas no papel, elas em média geram 10 vezes mais resultados do que os demais. 10 vezes mais. É muita coisa, né, gente? Então eu aconselho vocês a escreverem sempre por escrito. Porque uma coisa que vai acontecer, o máximo que vai acontecer é você correr o risco de que dê certo. Porque quando você escreve, você está colocando a sua energia ali. E você está mandando a sua intenção do que você realmente quer para o universo. Desde que você, como eu falei, não é só colocar um emprego melhor, uma casa melhor. Você vai usar, vamos voltar aqui, você vai aplicar o método da especificação. Então você especifica suas intenções e escreve, anote em algum lugar. Que você pode, por exemplo, ler diariamente, que você pode se motivar, você pode se empenhar em estudar isso. Então é importante você escrever as suas metas e os seus objetivos no papel. Muito importante você ter isso anotado. E outra coisa também é você deixar isso em lugar visível, que você possa olhar todos os dias, para você sempre se lembrar quais são os seus maiores objetivos e as suas metas. Deixe no seu quarto, você pode colar no guarda-roupa, um lugar que você olha todo dia, no espelho da sua casa. Pense em um lugar em que você olha aquelas coisas e para você olhar todo dia, assim como a sua lista de tarefas, sua lista de prioridades, tem que estar sempre num local visível, tá? Não deixe no lugar que você vai guardar na gaveta. Então é importante você deixar isso sempre visível, mas lembrando também, não é para você ficar fissurado com aquilo, todo dia ficar lendo aquilo, forçando que aquilo aconteça. Você vai ler a sua lista de gratidão, sua lista de objetivos, de metas, com a maior naturalidade possível, desejando que aquilo realmente aconteça, mas soltando e sem se preocupar, tá? Se você achar que você, depois de alguns dias que você leu, vamos supor que você ficou aí 21 dias seguidos lendo suas metas, e depois o ideal é que você não leia mais. Você já emanou a energia do que você quer para o universo. Você não precisa ficar repetindo, né? O universo, uma vez que você fala aquilo que você quer, já é suficiente. Mas é importante você ter um estímulo para o seu cérebro para você relembrar daquilo que você mesmo se comprometeu, daquilo que você mesmo colocou para suas metas de vida. Então é legal você deixar no lugar ali por escrito, ou pode ser uma foto também, quadro de imagem. Se isso te inspirar, ótimo. Uma coisa que eu também faço, eu gosto muito de me imaginar, eu dando depoimentos, eu dando entrevistas para um repórter invisível, contando da minha vida, como se eu estivesse gravando um filme da minha própria vida. E falando como que mudou minha vida, como que minha vida está hoje, falando dos objetivos que eu já atingi, das metas que eu alcancei, de como minha vida se transformou. Existem vários métodos que você pode usar. Quadro de imagens, áudios, dramatizações, técnicas de coaching, técnicas de PNL, técnicas de Meta Smart. Não importa, mas o que importa é que você sempre se lembre desses estímulos, sempre se lembre de focar a sua meta. Claro, foca e depois tira também o foco, vai fazer algo para você. Deixe que o universo traga aquilo que você quer, sem pressão, sem ansiedade. Deixa vir naturalmente, tá? Porque o universo ele é assim, tudo acontece naturalmente.
né? Uma plantinha, ela tem o seu processo de nascimento, você tem que regar e esperar que aquilo tenha o momento certo para que aquilo aconteça. Então tem um momento certo também para que as coisas se manifestem. Você não pode tentar forçar a plantinha a ela crescer. Se você forçar, tentar puxar ela, a planta ela perde, né? Você quebra a planta morre se você tentar puxar ela da raiz. Tá? Então você tem que esperar a planta crescer, você vai regando e no momento certo, que é o momento que você vai estar preparado, sua frequência já vai estar preparada, você recebe aquilo que você emanou, aquilo que você desejava, tá? Ou aquilo que você, claro, deixou em aberto, mas que você queria que acontecesse, tá bom? Então esses foram os 7 maiores erros da prática da lei da atração. Agora eu quero falar para você de uma oportunidade, abrindo espaço aqui, tá? Que o Marcelo Maia já me permitiu, até nós achamos importante falar sobre isso para você, porque é uma oportunidade aí para você transformar a sua vida. Eu criei o pacote motivacional, que é um pacote, uma área de membros, tá? Essa aqui é só uma demonstração do login e da senha, né? Uma área de membros, onde você vai ter acesso ao material em que você vai realmente, no plano aí, até 30 dias, tá? A minha meta, que você consiga transformar sua consciência, que você consiga dar um salto na sua consciência, que você consiga, de fato, expandir a sua mente. Mas você deve estar me perguntando, como que isso é possível, tá? Então, basicamente, ele é composto por algumas ferramentas que vão te estruturar. Elas vão te segmentar, né? Você vai fazer um trabalho de autoconhecimento para você conseguir atrair as coisas que você quer para sua vida. Então, o que ele é composto, esse pacote? Esse pacote ele é composto por uma sessão de coaching diretamente comigo. Então, o grande diferencial desse pacote que eu ofereço é que você vai ter o meu suporte, você vai ter o meu apoio. E aí a gente vai trabalhar com um processo para estar desbloqueando essas emoções, fazer uma leitura mesmo da sua energia, do seu campo vibracional. Vamos usar alguns métodos de lei da atração para que você consiga se alinhar. Mas, como eu falei, né, não adianta só aplicar o método. Você tem que se autoconhecer. E é por isso que eu criei o pacote motivacional, porque ele tem muitas ferramentas para você se autoconhecer, para que você consiga se encontrar. Então, essa sessão de coaching, você vai planejar suas metas e vai realmente alcançar resultados extraordinários, com algumas técnicas que eu utilizo de coaching, programação neurolinguística e hipnose, tá? Esse pacote também é composto por um curso chamado Despertar Quântico, que é um curso em que você vai expandir a sua consciência, você vai descobrir o que realmente funciona na lei da atração, e não só a lei da atração, você vai descobrir realmente como se conhecer através das leis do universo. Você vai descobrir como que funciona todo esse sistema que a mídia faz, que o governo faz para te manipular. Você vai entender por que você não deve seguir o conselho dos demais, que você realmente tem que ter uma consciência própria. Você vai aprender nesse curso a se conectar com a sua própria essência, a você se descobrir, a você descobrir quem de fato é você, livre do que os outros acham, livre das crenças limitantes. Você vai descobrir quem você realmente é, no seu potencial máximo. Então esse curso vai falar de ferramentas de coaching, ferramentas de PNL, leis universais, quais são as leis do universo. Lei da atração é só uma delas. O que eu falei hoje aqui é apenas um pedacinho do processo de autoconhecimento. Se você trabalhar a lei da atração em conjunto com mais 7 outras leis que tem no universo, muitas outras, mas vamos dizer assim que tem em torno aí de umas 7, 8 principais que eu separei, você vai trabalhar com as leis em conjunto. Quando você trabalha com a lei da atração em conjunto com as outras, o resultado vem muito mais rápido, muito mais efetivo. Então tudo isso você vai aprender nesse curso, Despertar Quântico, em videoaulas. Você vai ter acesso também às minhas palestras que eu gravei nos congressos aí, tá? Só aqui, voltando aqui, só aqui isso já vai dar já vai dar praticamente R$800, tá? É quanto que vale, tá? Só essa parte, só a sessão de coaching é 497, tá? Você vai ter acesso também às minhas palestras, tá? Que eu palestrei no Conaex, no Construa, sobre as 7 leis universais, 7 passos para motivação e comprometimento, e também, claro, essa é uma palestra também que eu gravei para o Conaex,
Os 7 maiores erros na prática da lei da atração, que é parecida com essa. No valor aí de 147. Você vai ter acesso também a um arsenal de ferramentas de coaching e PNL. Você vai ter, por exemplo, Roda da Vida, Lista da Gratidão, Ferramenta de Valores, Lista de Desejos, Afirmações Positivas. Tudo isso aí que eu coloquei um valor estimado de R$ 147. Você vai ter acesso também a um pacote com 5 meditações e relaxamentos. Por exemplo, meditação do Ho Oponopono, meditação do perdão, meditação Kahuna, oração de Shontor. Você vai ter acesso a algumas meditações específicas para alinhar a sua frequência interna, para que você consiga olhar para dentro e se conectar com a sua verdadeira essência. Você vai ter acesso também à entrevista exclusiva que eu gravei com o Pablo Palcar, que é um especialista na área de mentalidade e mindset. Tá? Ele é um dos... trabalha com uma grande empresa de marketing multinível. Ele é um dos grandes líderes, tá? Chegou aí ao nível de presidente. Ele tem muito conhecimento, o meu amigo Pablo Palcar, e vai te ajudar a mudar o seu mindset. Ele é autor da coletânea Mentalidade 2.0. Você vai ter acesso também a uma lista de filmes e livros recomendados, sites recomendados para que você possa expandir ainda mais a sua consciência, e um pacote de palestras, tá? Todas as palestras que eu tenho feito até hoje, ajudando milhares de pessoas na internet. Você vai ter acesso à gravação de todas essas palestras. Uma palestra muito importante, que é o 6º degrau, que vai ensinar você a focar num degrau acima das necessidades humanas básicas, tá? O Marcelo Maia mesmo fala muito da pirâmide de Maslow, e o 6º degrau vai ensinar como você transcender a pirâmide de Maslow para que você justamente consiga se conectar espiritualmente, viver uma missão aqui na Terra para você conseguir ter uma vida plena, uma vida próspera e ter tudo aquilo que você quer, tudo que você precisa, ter dinheiro em abundância, emprego, você ter tudo que você imaginar, fazer aquilo que você gosta, tempo com a família, para que você, um método, né, o 6º degrau, para que você descubra uma forma de você conseguir ter tudo, para que você realmente conseguir ter uma vida plena. Palestras de finanças, palestras na área de coaching. Se você, por exemplo, está pensando em fazer uma formação em coaching, PNL, você vai aprender como começar uma carreira de coaching, como que você atende seus primeiros clientes, o que fazer. Palestras sobre consciência, despertar espiritual, palestras sobre como eliminar ansiedade e estresse, palestras de motivação, tá? Todo esse pacote aí eu coloquei em média aí R$ 297, tá? É o valor que ele vale realmente. E também você vai ter acesso ao meu audiobook, também com o livro em PDF, o livro 100 mensagens motivacionais, tá? Que já tem sido um sucesso em vendas na internet, que com a ajuda do Marcelo Maia, fazendo o curso dos softwares mentais, eu consegui não só escrever o meu livro, como já publicá-lo na internet. Eu publiquei ele em outubro de 2014, e o livro tem sido um grande sucesso até hoje, tem realmente sido um sucesso em vendas, tá? Tem ajudado muitas pessoas, centenas de pessoas já adquiriram esse livro, e você vai ter acesso a ele aí dentro desse pacote motivacional. Então ele custa em média, tá? Hoje ele está saindo aí, esse pacote, se você comprar separadamente o livro, o audiobook e a palestra, você vai pagar aí em torno de R$ 97. E também você vai ter acesso aí a uma série de bônus. Quais vão ser esses bônus? Você vai ter uma sessão de coaching com a especialista Marilene Diniz, que também trabalha nessa área de coaching, desenvolvimento humano, que também vai te ajudar a desbloquear suas emoções. Vai ter também acesso ao livro digital do meu amigo Jamison Linhares, Todos os Dias Seja Poderoso, no valor de R$ 97. Vai ter acesso também a um outro livro também, que eu escrevi com o Alan Henrique, no valor de R$ 17, Mude Sua Vida em 21 Dias. Você vai ter também a palestra bônus do Bruno Castelão, que é organizador do CONAEX, Congresso Nacional de Excelência Humana. E essas palestras, essas duas palestras, são muito importantes. Uma palestra que fala sobre como você aumentar sua produtividade em até 300%. Tá? E uma outra palestra que é para como você detonar os seus vilões. Ansiedade, estresse, depressão. Tudo isso ele cedeu gratuitamente. E essas palestras valem 297. Para você, claro, não vai custar nada, que é um bônus. Você também vai ter acesso a 4 sessões de Reiki, tá?
que é muito importante também para você receber boas energias, você ficar bem equilibrado. Você vai ter direito a 4 sessões. E você também vai ter acesso aos meus hangouts do Congresso de Qualidade de Vida e Sucesso, todos os hangouts que estão sendo gravados e que não estão disponíveis para as pessoas, depois que elas assistem uma vez, ele sai do ar, mas você vai ter acesso a todos os hangouts que já foram gravados, e todos que serão gravados ainda, você vai ter acesso a todos eles. Bom, somando todos esses bônus, você vai ter aí mais de R$3.000 em bônus, tá? Então eu fiz o máximo para agregar de valor a esse pacote motivacional. Eu sei que talvez você ainda não me conhece, ou você que está assistindo, você já me conhece. Você sabe que eu realmente faço um trabalho muito honesto, e assim como o Marcelo Maia, que faz um trabalho muito bonito, tem ajudado milhares de pessoas, então eu realmente me comprometo aqui a fazer um trabalho de qualidade com você. E caso você tenha se interessado, você pode entrar em contato comigo. Acho que o Marcelo Maia vai deixar o link aí para você estar se inscrevendo no pacote motivacional. Tá? O Marcelo Maia vai explicar melhor aí na descrição do vídeo. E se você realmente tiver interesse, basta você deixar um comentário e nos procurar, tá? Como essas vagas são limitadas, eu só tenho hoje mais 15 vagas, tá? Que eu consegui aí por acréscimo, porque a turma já estava fechada e eu consegui aí um número adicional de 15 vagas. Talvez não vai ter vaga para todo mundo. Então é importante que você deixe aí no seu comentário se você tem interesse em adquirir o pacote, que o Marcelo Maia vai estar respondendo o seu comentário para que você possa adquirir o quanto antes, tá? E a gente vai dizendo se ainda tem vagas ou não, tá? Mas se tiver as vagas, o Marcelo Maia vai estar disponibilizando aí para você o link para você estar efetuando o pagamento, tá? Mas você deve estar perguntando, quanto que vai custar isso, tá? Eu conversando, tá, com o Marcelo Maia, conversei com a minha equipe. Hoje o valor desse pacote, tá, que ele vale mais de R$3.000. Hoje o valor dele, tá, para você que vai adquirir ele hoje, ele sai por R$227, ok? Então você vai pagar 10 vezes menos aquilo que ele realmente vale, tá? Você vai levar em bônus, em palestras, em audiobook, tudo que pode transformar a sua vida. Você está levando aí mais de R$3.000 e realmente um serviço que vai mudar a sua vida. Tendo o meu acompanhamento, tá? Você vai ter o meu acompanhamento pessoal. E se você não gostar, se você tiver algum problema, se você não gostou da minha voz, não gostou do produto, não se sentiu bem, achou que não valeu a pena para você, você ainda vai ter uma garantia incondicional de 30 dias. Se você não gostar e não se sentir bem com o produto, você pode em 30 dias pedir o seu dinheiro de volta e eu não vou questionar, não vou fazer nenhuma pergunta, eu simplesmente vou te reembolsar, ok? Isso é para mostrar que eu realmente estou comprometido com o seu resultado e eu espero que você realmente, independentemente se você vai ser o meu aluno ou não, minha intenção aqui hoje foi realmente te ajudar. Quero agradecer novamente ao convite do Marcelo Maia, que sempre me ajudou muito, né? Foi uma pessoa que foi um marco para mim, porque eu consegui realmente dar um salto na minha carreira, né? Se hoje eu criei esse produto, pacote motivacional, o meu livro, foi graças realmente ao Marcelo Maia, que contribuiu para uma parte desse processo, né? Que me ajudou também a expandir o meu trabalho. Então, independentemente da sua escolha, eu tenho certeza que esse material, de alguma forma, agregou valor para você, tá? E escreva abaixo aí nos comentários o que você achou. Se você quiser também me adicionar, deixa eu só voltar aqui para a primeira página. O meu blog ainda tá em construção, mas em breve você já pode acessar ele, que é o www.atitudedesucesso.com. Ou me adicionar no Facebook, www.facebook.com/BrunoMarquesNeme. Então, se você precisar de alguma coisa, quiser comentar, eu gosto muito, tá? Pode me adicionar, tá? Eu gosto bastante de fazer amizades, de conversar bastante sobre lei da atração. Esse é um assunto que eu tenho muito prazer de falar, tá? Então, se você pode me procurar, vem falar comigo, que eu adoro falar sobre isso. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer ao convite aí do Marcelo Maia. Espero ter te ajudado a ter uma nova consciência, a olhar a lei da atração de uma forma diferente.
E se você também tiver alguma coisa para você complementar aí, alguma dica, escreve aí abaixo, tá? A ideia aqui não é impor o meu modo de vista, mas que nós juntos possamos questionar o método atual e a gente chegar realmente num consenso, chegar realmente numa forma em que todos nós ganhamos, em que realmente a gente aplique os métodos, aplique lei da atração, mas tendo uma consciência de que nós é quem criamos a nossa vida, nossos resultados da nossa vida estão ligados ao nosso próprio empenho, nosso próprio esforço e a nossa própria vontade, nossa disposição para crescer. Então, quero agradecer a você que ficou até o final. Eu espero aí que realmente tenha cumprido a minha missão de te ajudar. Então, eu agradeço a todos e um grande abraço.